Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e, no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar frutos. Louvado seja o nome de Jesus por esta palavra. Mantenha sua Bíblia aberta aí no seu lar. Vamos meditar nesta palavra. Vamos propor aqui como um culto de ensino para nós meditarmos e aprendermos um pouco desta palavra bendita de nosso Senhor. Queridos, os irmãos que nos assistem, estão aqui conosco, são sabedores que a proposta de Deus para a humanidade sempre foi ter um relacionamento com Deus. Deus, desde o início a criar um homem, a proposta do Eterno para nós é um relacionamento, um convite para este relacionamento com o Senhor. Mas quando você aceita este relacionamento, você está disposto, ou tem que estar disposto em seu coração, a aceitar também a maneira proposta do Senhor para se relacionar com Ele. Isso implica, muitas vezes em nossas vidas, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de vida, mudança ou uma metanoia, uma transformação total em nossas vidas. Quando nós analisamos a palavra do Senhor, nós observamos muitos fatos semelhantes a estes. Quais, pastor? Que eu acabei de falar. Deus querendo se relacionar com o homem. Para isso, Deus levanta profeta, Deus levanta reis, Deus levanta homens ungidos, Deus levanta pessoas que trouxessem esta palavra de reaproximação. A proposta de Deus, usando estas pessoas, era para que Deus viesse, ou o homem viesse, melhor dizendo, aceitar o convite de se relacionar com Deus. Quando nós observamos o contexto da palavra de Deus, haja vista, ou a saber, do texto que lemos de Jeremias, nós observamos que, de fato, o contexto que o povo de Deus, os israelitas, viviam aqui, não estava diferente da proposta que Deus havia estabelecido ou proposto em seu coração. Deus usa o profeta Jeremias para trazer esta mensagem de reaproximação novamente do seu povo para com o seu Criador. Mas precisamos observar um detalhe dentro das palavras, e aqui a nível introdutório, que Jeremias, no capítulo 1, ele mostra que ele era de uma linhagem sacerdotal. Logo, quem nasce na casa de um sacerdote, ele tem que ser sacerdote. Quem nasce na casa de um sacerdote deveria exercer as suas funções, deveriam fazer
as coisas estabelecidas para o sacerdote fazer. Jeremias, eu imagino, esperava então o seu momento de entrar, o momento certo para que ele entrasse e assim pudesse exercer o seu chamado como sacerdote. Mas quando você percebe o contexto da vida de Jeremias, você observa algo importante, que Deus ele se manifesta em uma voz profética na vida de Jeremias, dizendo para ele: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi, as nações eu te dei por profeta. Espera lá, ele deveria ser sacerdote, mas Deus mudou o quadro de sua vida e colocou, e levantou, e ergueu ele como profeta. Pastor, eu não entendi. Todas as vezes que Deus precisar de uma voz profética para uma nação, todas as vezes que Deus precisar de alguém que anuncie a sua palavra em um tempo de caos, Deus não se importará qual é a nossa expectativa de vida. Deus não se importará qual é a nossa formação acadêmica. Deus não se importará da onde ou qual é a linhagem que nós viemos. Todas as vezes que Deus precisar falar a uma nação que está beirando ao caos, Deus levantará um profeta da parte dele, porque Deus não fica refém das situações que o homem passa. Deus é Deus e Ele estabelece o propósito para a vida daqueles que Ele chama. Por isso, esta palavra você pode começar a se despertar, talvez aí na sua casa, da parte de Deus, e receber esta palavra, iluminada pelo Espírito Santo, porque talvez este momento de caos que o mundo está passando seja o momento que Deus escolheu você para ser um porta-voz da sua palavra e levantar como uma voz profética para esta nação. Por isso Deus te diz nesta noite: ei Jeremias, antes que eu te formasse, eu te escolhi, e te prepara, porque as nações eu te dei por profeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Perceba um detalhe. Quando você observa o contexto então de Jeremias, a sua vida, o seu ministério e o povo a quem ele foi chamado, Deus diz para ele que haveria de enviá-lo a uma casa rebelde, a uma casa que não ouviria a sua voz. Deus mostra para Jeremias que a nação que ele está indo com uma palavra profética é uma nação rebelde, é uma nação que não quer ouvir, é uma nação que não aceita os princípios de Deus. Deus, quando cria o povo, quando cria o homem, Ele está sempre conduzindo o homem à adoração. Deus está sempre conduzindo o homem a uma reaproximação do seu Criador, como eu já disse. Mas Deus sempre mostra que todas as vezes que houve um afastamento do seu povo para com Ele, nunca foi da parte de Deus. Deus sempre esteve proposto a nos relacionar. Por isso Ele diz: esta é uma casa rebelde. Então, quando você percebe que Jeremias está sendo enviado a uma casa rebelde, você logo imagina que de fato ele não seria ouvido. Jeremias, ele profetiza em seu ministério no tempo do rei Josias e posteriormente também por 3 reis que se passou. Jeremias, ele tenta, na verdade Josias, ele tenta trazer novamente a adoração a Deus no seu reinado, para o seu povo, mas o povo estava obstinado, o povo estava rejeitando, o povo não queria. Preste atenção, o povo estava enfiado
a uma idolatria. O povo não queria adorar a Deus. O povo queria adorar a deuses que eles mesmos criaram, que eles mesmos construíram, que eles mesmos moldaram e traziam com eles aqueles deuses. Pastor, eu não entendi. Diz a palavra do Senhor que todos aqueles que adoram a deuses, que têm olhos, mas não vê, que têm boca, mas não falam, que têm mãos, mas não tocam, que têm pés, mas não caminham, se tornam semelhante ao Deus que adora. Que Deus é este? Um Deus indiferente, um Deus insensível, um Deus incapaz de produzir uma empatia, de produzir amor, de produzir uma reciprocidade no relacionamento. Pastor, eu não entendi. Vai começar a entender agora. Quando Jeremias entra no cenário de Israel para profetizar, diz a palavra do Senhor que o povo estava caminhando para uma apostasia. O que é apostasia? Afastar-se de Deus, afastar-se dos seus mandamentos, afastar dos seus estatutos, esfriamento espiritual. E todas as vezes que você entra em uma apostasia, você começa a confiar mais em homens, mais em pessoas, do que de fato no seu Criador. Toda apostasia nos faz confiar em nossos braços, confiar em nosso ego, confiar em nosso dinheiro, confiar no homem, do que no Criador. O que Deus estava falando ou propondo para Jeremias? Ei, Jeremias, está vindo um caos para o meu povo, está vindo um tempo de dificuldade para o meu povo, está vindo um período aonde muitos não suportarão, e eu te levantei como uma voz profética para esta nação. Mas entenda, este povo não confia mais em mim, este povo não quer mais os meus mandamentos para as suas vidas. Por isso, Jeremias, entenda que a tendência deles será rejeitar você como profeta. Por quê? Porque eles já se sentem deuses, eles já se sentem donos de si mesmos. Eles tornaram os meus mandamentos em preceitos humanos, aonde eles não querem obedecer. Eles distorcem a minha palavra, eles vivem segundo a sua própria vontade. Fazendo assim, eles começam a confiar mais nos homens, mais no poder, mais no governo, mais no trabalho, mais na própria família. Eles começam a confiar e colocar todo o seu poder, todo o seu ego no carro que tem, no smartphone que tem, enquanto ele ganha, naquilo que ele pode fazer, em seu grau acadêmico, e se esquecem de fato quem nos deu vida para conseguir aquilo que tem. Por isso, Jeremias, eu quero te usar para que eles entendam que ainda que eles estejam rejeitando a minha proposta de se relacionar com eles, os meus olhos estão contemplando a todos eles, e aqueles que desejarem buscar a minha presença, eu estarei pronto para se relacionar com ele, diz o Senhor. Por isso, quando você observa todo o contexto global em que nós estamos passando, irmãos, você percebe justamente isso. O que, pastor? A sociedade dita uma regra, a sociedade impõe um padrão, a sociedade diz da forma que nós nos devemos comportar. Isso é bom sim, até determinado ponto, mas a própria sociedade está invertendo os valores. Quais valores? Os valores morais, os valores éticos, os valores espirituais que regem a vida do ser humano para uma vida de conduta segundo a palavra de Deus. Perceba um detalhe:
Olha o que diz a palavra do Senhor. E aí nós entramos no texto em que nós lemos: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Na realidade aqui, a tradução mais próxima do original vai estar dizendo assim: maldito o homem que confia apenas no homem e faz do ser humano a sua confiança. Percebeu a diferença? O que Deus está falando? Ei, Jeremias, este povo está tão obstinado por seus prazeres, por seus desejos, pela sua vida, que é onde ninguém determina, onde ninguém orienta, que eles estão só confiando nos próprios homens. Eles estão confiando apenas naqueles que eles podem contemplar. Ou seja, quando o homem confia apenas no próprio homem, ele automaticamente rejeita a Deus. O que Deus está dizendo? Não é errado você confiar no homem, não é errado você acreditar no homem, mas entenda que a partir do momento que esta confiança se torna uma idolatria para ele, então você se afasta da presença de Deus e coloca este homem no lugar do seu Deus. Perceba um detalhe que é bastante interessante para nós como igreja observar. O que está sendo bom tudo isso para nós como igreja? O que tem acontecido no mundo tem tido um lado bom de tudo isso. Todo esse vírus que se propagou, embora haja um oportunismo de Satanás para tentar calar ou bloquear a igreja, mas tem se demonstrado sim um lado bom em tudo isso. Qual o lado bom, pastor? Todas as vezes que Deus queria revelar alguém, Deus mandava ou permitia que a guerra estourasse. Quando Deus quis revelar Gideão, Deus permitiu que os midianitas viessem assolar e acabar com os mantimentos e com toda a sua produção. Quando Deus quis revelar Hofni e Finéias, que estavam profanando o templo, Deus permitiu que os filisteus viessem contra o seu povo, e eles então foram desmascarados, porque estavam no templo, mas eram filhos de Belial, como diz a palavra em 1 Samuel capítulo 4. Quando você vai perceber isso então da parte de Deus, você percebe que todas as vezes que Deus quer revelar alguém, ou um caos está estabelecido, ou uma guerra está iminente a ser estourada. Quando Deus quis revelar Davi, a guerra estava proposta, uma guerra iminente, confronto a todos os lados. Davi surge no cenário e é apresentado por Deus. O qual tem sido o lado bom de tudo isso? É que a igreja aqui é a igreja mesmo. A igreja que está lá, segundo o que Jesus diz em João capítulo 4, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus diz: mas agora é em que os verdadeiros adoradores, aleluia, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que Deus tem procurado nesta última hora da igreja. Quais, pastor? Os verdadeiros adoradores. Por quê? Porque no meio dessa epidemia geral que se alastrou no mundo todo, escute, o homem tem percebido que o mundo dita: você não vive sem futebol, você não vive sem o Corinthians, você não vive sem o Santos, você não vive sem o PSG, você não vive sem estádio lotado. Aí Deus permite a epidemia para que nós fiquemos trancados dentro de casa e percebemos que jogo não nos preenche, não nos faz falta. Deus permite a epidemia, sabe por quê? Porque alguém dita: você só é feliz quando os shows daqueles grandes cantores famosos é estabelecido e multidões vêm até eles para ovacionar o nome deles. Aí sabe o que Deus mostra? Eu acabo com esses shows, eu acabo com todos os jogos, eu deixo você dentro da tua casa para que você perceba
Glória a Deus, aleluia. Que a minha presença é suficiente para você. Pastor, mas o senhor foi um pouco preconceituoso. O senhor está falando apenas dos ímpios, que não conhecem a Deus, as pessoas que não confessaram a Jesus. Não, meus queridos, Deus também tem mostrado para nós, igreja. O que, pastor? Lá vai. Fala ou não fala? Fala. Oh, Deus. Chore de manarraste que Deus tem mostrado para nós que a igreja vive sim, sem pregadores que custam muitos reais para pregar. A igreja vive sim, sem cantores que cobram absurdos para cantar. A igreja vive sim, sem congressos que tem e traz somente movimento, mas não produz uma mudança de vida. Deus está nos despertando para que nos levantemos como uma voz profética e restabeleceremos a conexão da adoração verdadeira com Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus tem mostrado e aproveitado neste contexto para mostrar para nós que a igreja que se tornou refém dos ídolos que ela mesma criou e se apostatou da verdade do Cristo, da mensagem cristocêntrica, ela ainda continua precisando de fato do verdadeiro evangelho, o evangelho que produz arrependimento, o evangelho que traz salvação, o evangelho que ainda cura, o evangelho que ainda sara, o evangelho que ainda acredita que Jesus Cristo voltará a buscar a sua igreja. Deus está usando tudo isso para mostrar para nós como igreja que a mensagem de autoajuda não te ajuda neste momento. Deus está mostrando para nós que as lives de profetadas e profecias no Facebook, eles sumiram todos, porque agora não tem a revelação da cura para o coronavírus. Deus está mostrando para nós quem de fato ainda mantém o verdadeiro evangelho, porque você percebe que muitos deles sumiram, mas o teu pastor, o teu líder, ele ainda procura jeito de trazer uma palavra para a tua vida. A igreja não pode se tornar refém dos ídolos que ela mesma criou. Deus precisa de profetas. Deus precisa de homens que se levantem com uma palavra poderosa em meio ao caos. Deus precisa de você. Sabe que toda essa epidemia, todo este contexto, toda essa crise no mundo demonstrou, e Deus tem mostrado isso. Deus tem mostrado de fato quem vive um casamento de mentira e quem vive um casamento de verdade. Pessoas que conseguem ficar do lado de fora da sua casa, na igreja, no trabalho, com os amigos, passam horas e horas e horas conversando, sorrindo, mas não conseguem ter um diálogo com a sua esposa, com seu marido dentro de casa. Deus está mostrando para nós quem de fato fica quando todo mundo nos virarem as costas. É a família que é a base da sociedade, porque ainda que tudo passe, ainda que não haja mais nada ou nenhum local para nós irmos, a nossa família está conosco em nossa casa, em nosso lar. Deus está mostrando para nós que em meio a toda esta crise, quais são os verdadeiros pais, ou quais são aqueles que vivem de fachada. Deus está mostrando para nós quem são os verdadeiros ministros, ou quem são aqueles que não aguentam e não suportam ver outros adorando a Jesus em uma oportunidade de louvor. Deus está mostrando para nós o que de fato nos motiva, o que de fato leva o nosso coração para Ele, aquilo que de fato é a motivação do nosso coração. Por quê, pastor? Porque Jeremias se levanta em um momento de apostasia, onde as pessoas criaram ídolos para ela, onde as pessoas começaram a olhar o homem e falar: ele é a minha solução. Escute, pelo amor de Deus, a tua solução ainda é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Jeremias então ele diz:
inspirado pelo Espírito, vendo que o povo, seu povo, estava se apostatando, criando ídolos para eles, ele diz: maldito o homem que confia no homem, e faz somente do ser humano o seu refúgio, faz somente do ser humano a sua fortaleza. Olha o que Jeremias diz. Ele diz o seguinte: este homem que aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto. Perceba o detalhe: deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que Jeremias diz, inspirado por Deus? Que o homem, quando rejeita a Deus, quando cria ídolos para ele então esquece os seus estatutos, os estatutos de Deus. E aí o que ele faz? Ele habita em uma terra salgada, um deserto, é inabitável. Por que terra salgada? Porque tudo aquilo que é sal te dá sede. Então qual que é a proposta aqui? Aqueles que rejeitam a Deus nunca conseguem se saciar. Por isso que você vai ver pessoas buscando likes, pessoas buscando fama, pessoas buscando dinheiro, pessoas querendo status no governo, pessoas se aproveitando da crise para promover o seu nome no meio governamental. Por quê? Porque vivem em uma terra árida, seca, aonde tudo que faz não te sacia. Então ele precisa cada vez mais buscar, cada vez mais ter, cada vez mais trazer para si. Mas há uma diferença daqueles que servem para aqueles que não servem, dos que confiam nos homens para aqueles que confiam em Deus. E eu tenho certeza que eu prego nesta noite para você que é uma pessoa que acredita em Deus, aleluia, que confia em Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Me perdoe, irmãos, eu preciso ser pastor, Jesus está voltando. Jesus está às portas. Não há tempo mais de você ficar dividido. Não há tempo mais de você deixar as coisas te consumirem neste mundo. Que aqueles que confiam nos homens, eles são como pessoas que habitam no deserto, que habitam no meio da terra salgada. Eles nunca se saciam, eles nunca estão satisfeitos. Não está satisfeito com a casa que tem, não está satisfeito com o carro que tem, não está satisfeito com a esposa que tem, com o filho que tem, não está satisfeito com a igreja que congrega, não está satisfeito com quanto ganha, nunca está saciado. Mas pelo amor de Deus, entenda a proposta de Deus para a tua vida. A proposta de Deus é: confie em mim, porque se confiar você tem esperança. Você tem esperança. E aqui eu quero concluir. Olha o que Jeremias diz no versículo 7: bendito o varão que confia no Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança atinge a minha alma, fé atinge o meu espírito. Então, quando você olha para a situação que você está, pela fé você contempla o Senhor e diz: eu confio no Senhor. Aí a tua alma é tocada pelo Espírito. E então na tua alma começa a haver esperança que dias melhores virão. Louvado seja o nome de Jesus. Mas diz a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 13, no versículo 12, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. O coração é o órgão responsável
pelo bombeamento do sangue, a distribuição dos nutrientes para o seu organismo. Então, sem o coração, com o coração enfraquecido, o seu corpo fica enfraquecido. O que nós aprendemos aqui? Que muitas pessoas estão, por causa de olhar e ver a crise que se estabeleceu, sem forças para caminhar. Por quê? Porque o seu coração adoeceu devido à demora, à esperança demorada, e ela não ter visto ainda aquilo que Deus preparou para ela se cumprir. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: você não precisa se entristecer ou adoecer o seu coração, porque o versículo também não termina assim, de Provérbios 13, mas ele diz que o desejo chegado, ele é vida. Aleluia! Sabe o que nos motiva a estar na presença do Senhor? Não é somente a esperança que dias melhores virão, mas é a certeza na confiança do Deus que tudo pode fazer, e trará para nós o desejo chegado, e isso nos produzirá vida. E qual é o maior desejo da igreja? É poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu quero terminar. Olha o que diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore. Há uma símile aí, uma figura de linguagem. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros. E aqui eu quero que você preste atenção nesses 4 pontos que eu vou aqui ressaltar para vocês. Será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Percebeu? O que é, ou como se parece o homem que confia no Senhor? Muito pelo contrário do homem que nunca se sacia, do homem que quer ser visto a todo momento. Aqueles que confiam no Senhor, eles estendem as suas raízes às fontes de águas vivas, e essas fontes são capazes sim de nos alimentar e nos preencher. O que é o homem? O homem é um ser insaciável. E quem que é Deus? Uma fonte inesgotável. Só Deus pode nos saciar continuamente em sua presença. Raízes profundas, ribeiros de águas. Será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros. Olha o detalhe: não receia quando vem o calor. Não receia quando vem o calor. Não se atemoriza, não tem medo, não sente quando vem o calor. O que Deus está propondo para nós através da sua palavra? E aqui eu quero começar a aplicar para concluir esta mensagem, que aqueles que confiam de fato no Senhor, que então estão entendendo qual é a proposta de Deus, ele não teme quando vem o calor, ele não teme quando vem a aflição, ele não teme quando vem sobre ele a adversidade. Por quê? Porque a conexão na fonte de águas viva os faz permanecer de pé. Olha o detalhe também: mas a sua folha fica verde. Todo homem que confia em Deus, ele permanece com as suas folhas verdes. Pastor, o que é a raiz? Raiz é aquilo que o homem não vê. Pastor, o que é as folhas? Folhas é aquilo que o homem vê. O que Deus está propondo para nós? Confia em mim, porque aquilo que o homem não vê,
terá uma conexão às correntes profundas da água, aos ribeiros profundos de água, e aquilo que os homens vê estará intacto, estará perfeito, estará bonito. Por quê? Porque você confia em mim, e eu posso fazer com que aquilo que os homens vejam em você seja algo lindo, seja algo formoso, seja algo bonito. E olha o detalhe, no ano da sequidão, aqui eu concluo: não se afadiga, nem deixa de dar frutos. No ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Pastor, o que é o fruto? O fruto é aquilo que o homem experimenta. A raiz, aquilo que o homem não vê, está escondido em Deus. As folhas, aquilo que o homem vê, observa de longe. E o fruto, aquilo que dá destaque, faz o homem se aproximar da árvore. Então ele experimenta, é aquilo que sacia o próximo. O que Deus está propondo para nós? Em meio a essa sequidão que está assolando aqui a França, que está assolando o mundo, se vocês estiverem confiando em mim, se vocês estiverem com as suas raízes aos ribeiros de água, se vocês estiverem, permanecerem, guardando os meus estatutos, as pessoas olharão para você e verão que você tem algo de diferente. Isso fará com que elas se aproximem, e quando se aproximar, então a fome delas serão saciadas, porque ela pôde experimentar um fruto em meio à sequidão. Esta palavra de Deus eu quero liberar sobre a tua vida. Esta crise não vai parar a igreja de Deus. Esta crise não vai nos afrontar e nos envergonhar, muito pelo contrário, esta crise só mostrará para nós quem tem fruto, quem não tem, quem tem só beleza e quem não tem, quem está confiando em Deus e quem somente está confiando nos homens. Por isso, duas pessoas aqui Deus mostra para nós, através da vida do profeta Jeremias: as pessoas que confiam em homens e as pessoas que confiam em Deus. As pessoas que confiam em homem e as pessoas que confiam em Deus. Você é inteligente, e eu gostaria que você se fizesse essa pergunta aí onde você está. Nós temos confiado mais nos homens, ou temos confiado de fato, verdadeiramente em Deus? Se pergunte e feche os teus olhos, por gentileza. Chorgimini fai o céu e amandokia. Chorgimini fai os trimini camando o céu. Chorgimini fai o diamere vai os. Sinta uma presença de Deus neste lugar. Deus te trouxe nessa live hoje para que você entendesse: é tempo de voltar a confiar em Deus. É tempo de você voltar a confiar em Deus. Não fique refém de lives, não fique refém de profetadas, não fique refém de cantores famosos, pregadores famosos. Não fique refém destas pessoas que cobram absurdos por causa da palavra de Deus. Confie em Deus, confie em Deus. Confie em Deus. Deus está nos mostrando que quem fica de verdade é a sua família. Quem fica de verdade é a comunhão dos santos da igreja em que você congrega. Quem fica de verdade é o verdadeiro amigo que gosta de você e te ama pelo que você é e não pelo que você tem. Espírito de Deus, Espírito de Deus.